Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luan. Isso, ele mesmo. Vamos copiar o bordão do meu querido Walter Santos. Se inscreva no canal dele, o cara é gente boa. Troca bastante ideia lá, interessante. Ele faz um tipo de vlog, né? O cara é bom, sempre assisto os vídeos dele. E na verdade foi graças a ele que eu comecei a gravar mais vídeos. Eu tenho um canal no YouTube aqui desde 2011 e tinha ficado parado esse canal. Aí eu comecei a gravar uns vídeos daí de jogos, retrô e tal, mas eu vi que não gera muito engajamento. Talvez o pessoal nesse momento não esteja muito interessado nesse tipo de assunto, né? E esse vai ser uma continuação do vídeo que eu postei ontem, falando de subemprego, falando que eu comecei a trabalhar num supermercado, no mercadinho de bairro, depois fui para um hipermercado em Curitiba e tal. E agora continuando. Depois que eu trabalhei nesse mercadinho de bairro, eu fiquei trabalhando lá 2 anos. Trabalhei um tanto de tempo de carteira assinada, depois eu saí, só que eu morava perto e daí ninguém conseguiu ficar nesse lugar. Então eu acabei, volta e meia, o dono lá me chamava para fazer as diárias e tal. E eu gostei desse estilo assim, de não ter aquela obrigação de estar lá e cumprindo horário rígido e tal. Era quando eu podia, só que no fim eu ia todos os dias. Até na minha folga eu ia às vezes, porque eu não estava fazendo nada na época, né? E eu acabava ganhando mais dinheiro fazendo essas diárias do que pela CLT. Porque pela CLT ele me pagava um salário mínimo na época. E sem esse regime eu recebia, na época, em 2012, 2013, R$ 50 por dia. E no domingo eu trabalhava das 8 ao meio-dia e também tirava R$ 50. Então para mim era bem interessante. E se tivesse algum compromisso, alguma coisa que eu não pudesse trabalhar, eu não ia, né? Depois disso, em 2014, que eu mandei o currículo. Foi no dia 7 de julho de 2014. Foi bem no dia daquele fatídico jogo do Brasil com a Alemanha. Me corrijam se eu tiver errado pela data. Na verdade, eu vou pesquisar depois. Perdoe o erro, mas eu acredito que foi no dia 7 de julho de 2014, que foi quando o Brasil, não vou dizer perdeu, né? Aquele jogo para a Alemanha. Sei lá, não vou usar a teoria da conspiração aqui. E cara, quando cheguei lá foi assim. Cheguei, como eu já falei no outro vídeo, cara do interior, né? Cidadezinha pequena e tal. Daí tinha conseguido um emprego e cheguei lá. Um ônibus fretado, um ônibus de viagem. Eu não estava acostumado a viajar num ônibus, um ônibus confortável, diga-se de passagem assim, né? E cheguei lá. Como eu falei também no outro vídeo, você saía aqui da minha cidade ao meio-dia e chegava lá 1h20 da tarde, né? Dependendo das condições do trânsito. Às vezes tinha algum acidente na BR e o motorista tinha que desviar pelo centro, então demorava mais. Aí chegava lá 1h20 e 2 horas a gente começava. Dependendo do movimento, a chefia já corria lá, oh, você vai começar às 14? Sim, então já pode bater o cartão e a gente não recebia. Quem trabalha no mercado sabe, né? Não recebe hora extra, vai pro banco de horas. Aí cheguei lá, fiquei assustado, abismado, aquele lugar gigante, né? E daí foi bem no dia do jogo, às 3 horas da tarde eles fecharam a loja para que todos os funcionários pudessem assistir o jogo, porque senão já viu, né? Iam começar a mexer no celular e tal, eles não queriam, então resolveram fechar a loja. E foi todo mundo assistir e tal. Na verdade, até que foi legal, sabe, aquele momento, tirando o resultado, porque querendo ou não vai impactar você, né? Você perder de 7-1 para a Alemanha, isso é uma coisa que ficou guardada na minha memória para sempre, como meu primeiro dia de trabalho naquele lugar e também pelo 7-1, né? Aquilo foi um ponto de virada, uma chave que virou a minha vida, porque a partir daquele momento eu deixei bastante de seguir futebol. Eu era, ainda sou corintiano, roxo, mas eu fui me afastando cada vez mais. E quando tinha o jogo do Brasil, nas épocas de Copa do Mundo,
Eu comprava camiseta, eu colocava música e tal, e torcendo pro Brasil e coisa e tal. Aí depois daquele dia em diante eu comecei a pensar que isso é tudo uma ilusão, que não existe mais resultado pelo esporte, que é tudo meio que pré-programado, entende? Não vamos entrar no mérito da teoria da conspiração. Passado esse tempo eu vi como realmente funcionava a empresa, a chefia e coisa e tal, que esses hipermercado, supermercado também deve ser assim, eles têm gerente de setor. Então tinha o gerente que era do setor de mercearia, tinha dois, tinha o gerente do PLR, tinha gerente do hortifruti, do açougue, do bazar e do elétrico, coisa e tal. Nessa época, assim, sempre tinha um cliente ou outro que ia lá e tentava te humilhar, porque esse bairro lá onde ficava esse hipermercado, ele fica lá, né? É um bairro nobre. Então, volta e meia vai ter alguém tentando testar a tua paciência, porque parece que o bostileiro médio, ele põe na cabeça que se ele for num mercado de um bairro nobre, todo mundo que trabalha lá vai pensar que ele também é rico. Sendo que pessoas que eu já tinha ajudado, inclusive, a levar compras no carro, foram muito humildes, deram gorjeta. E era pessoas assim, o cara tava com um Porsche lá, que mal as compras dele cabia no porta-mala do carro. Sabe, carros, super carros, assim, que eu nunca tinha visto na vida. Ao vivo, em cores, eu vi naquele lugar, no estacionamento. E geralmente eram pessoas que não demonstravam, até pela roupa que elas vestiam, sabe? E o pessoal que ia lá para tentar te humilhar estava bem vestido, e depois você acaba percebendo que não são pessoas ricas, na maioria das vezes, né? Salvo exceções, né? Mas exceção não é regra. Enfim, passado esse tempo, trabalhei um tempo lá no caixa convencional, depois me chamaram para trabalhar no setor de eletro no caixa. Foi bom. Eu comecei a pegar como é que funcionava o jeito, porque a chefia sempre ficava pegando no pé, tanto dos fiscais de caixa quanto dos caixas. E qualquer coisa era culpa dos caixas e das fiscais de caixa. O movimento estava baixo, porque os fiscais estavam fazendo isso e aquilo. O operador de caixa estava com barba sem fazer, porque era obrigado a estar com a barba feita, cabelo cortado. É uma palhaçada isso, mas enfim. Quando eu cheguei nesse setor, eu percebi que se eu limpasse a telinha e os celulares ficavam assim expostos num tipo de um balcão meio oval, onde ficava o caixa que eu operava, e daí tinha vários celulares, eles ficavam com um alarme grudado na telinha, ligado com uma anteninha assim, com uma mola, e eu limpava aquele celular, todo mundo pegava na mão, fica aquela gordura, né? Eu limpava, eu tirava a pó dos telefones, coisas que ficavam perto do caixa. Então eu fazendo aquele tipo de coisa, eu ficava fora do radar. Mas a maior parte do tempo ficava só conversando com os vendedores e tal. E eu confesso que nessa época teve alguns atritos com alguns clientes também e tal, mas enfim, o problema foi com. Eu via que o problema estava com os colegas de trabalho, com a chefia. Isso te cansava muito, sabe? Atritos tinham sempre, tendo sempre gente tentando te humilhar, tentando te jogar para baixo, e você ficava cansado psicologicamente e não fisicamente. E daí eu ficava lá naquele lugar, chegava às vezes no domingo e ficava pensando, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Saí ontem, daí eu às vezes deixava a família da minha esposa, que a avó dela tinha chácara, então reunia toda aquela família lá e daí faziam aquele almoço bom, com churrasco, todo mundo contente, vinha os cunhados, traziam cerveja e ficavam ali se divertindo, e você tendo que sair dali para você ir trabalhar. Sair cedo, né? Porque eu tinha que pegar o ônibus meio-dia para chegar às 1h20 da tarde lá. Chegava lá, começava a trabalhar, e nos domingos tinha alguns atritos com alguns clientes. Geralmente os BO dava no final de semana. Parece que é coisa de gente que não tem o que fazer. E eu ficava pensando, cara, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Só que você tem um certo momento da tua vida que você não sabe o que você vai fazer. Que eu acho que é que muita gente está passando agora. Eu passei lá em 2014, 2015, até 2016. Você pensa, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, mas você não sabe o que você vai fazer.
Você tenta procurar uma habilidade que você tenha, você não acha nada. Aí você não tem tempo para ler um livro, você não tem tempo para você sair com a tua família, você não tem dinheiro porque é um salário de privada que te pagam, você fica naquela de recebendo para sobreviver. Mas por incrível que pareça, naquela época o salário ainda dava para mim comprar bastante coisa, sabe? Eu sempre comprava bastante coisa lá porque tinha promoção de doces e coisa e tal, e sempre levava bons produtos para casa. Só que agora, com essa inflação absurda, o salário que recebia naquela época é praticamente o mesmo que recebem hoje. E hoje não dá para nada um salário mínimo, né? Eu acredito que o salário de operador de caixa nesse tempo que a gente está agora deve estar beirando ali 1.700, não vai passar muito além disso. Sem hora extra, porque eles jogam no banco de horas, e também seco, né? Sem um vale, nada. Enfim, daí eu queria pedir as contas. Só que a gente ficou sabendo, daí em 2016 teve aquela crise que todo mundo já sabe, né? Uma ex-presidente, e a inflação subiu e começou um desemprego. E aconteceu que lá por julho, agosto, começou uma conversa que eles iam cortar a linha. Nossa, porque a empresa de fretamento estava cobrando caro e eles estavam achando que não estava valendo a pena, porque muitos dos meus colegas já tinham pedido as contas. E, perdão. E daí tinha pouca gente. Chegou o ponto que tinha um micro-ônibus e depois, até alguns dias, uma van. Era um ônibus grande, depois passou por micro-ônibus e já estava numa van. Aí passou mais um tempo, eles mandaram o pessoal embora. Para mim foi, nossa, maravilhoso. Porque com esse dinheiro que eu peguei da rescisão, eu consegui dar entrada para fazer o parcelamento de um terreno e começar a fazer minha casa. Depois disso, né, passei ali, eles me dispensaram a gente em outubro e eu fiquei descansando esse final de ano de 2016. Aí, em janeiro de 2017, um conhecido da minha avó arrumou um serviço para mim num posto de gasolina da DBR, que é bem diferente a dinâmica de posto de BR, posto de cidade, desculpe. É totalmente diferente, sabe? E eu comecei a trabalhar de frentista. Conversei com o gerente e tal, não, eu tenho uma vaga aqui, mas é vaga para caixa. Eu não queria muito porque eu já sabia, já tinham me falado que trabalhar em caixa de posto de gasolina é complicado, de BR. Mas enfim, aí fiquei trabalhando como frentista e eu fazia hora extra. Eu chegava às 8 da manhã e às vezes eu saía às 8, às 7 da noite. Mas eles me pagavam uma hora extra muito justa. E eu tirava um bom salário, eu tirava mais salário do que quem trabalhava de caixa, porque tinha comissão, tinha hora extra, tinha o vale transporte, apesar de ser longe da minha casa, eu gastava uma grana alta com passagem de ônibus, porque a minha cidade não tem rede integrada com Curitiba, mesmo ela sendo parte da região metropolitana. E é um ônibus interurbano, parece com um ônibus de viagem, assim, então a passagem é cara. Não é a mesma tarifa desses ônibus, esses ônibus coletivos de cidade, entende? Que tem uma alta rotatividade de passageiro. Então ali a empresa alega, não pode cobrar mais barato, porque senão dá prejuízo. Tem mais a questão do pedágio que passa de uma cidade para outra. Enfim, aí passou esse tempo, eu gostei de trabalhar como frentista, realmente, confesso, trabalhar como frentista não foi ruim para mim, porque eu ganhava comissão e tal, e tirando um ou outro cliente chato, e eu não dava muita atenção pros colegas de trabalho, eu consegui ter uma boa desenvoltura naquele serviço. A questão foi que chegou a fatídica hora de me chamar para trabalhar no caixa. E realmente, eu tenho que tirar o chapéu para quem trabalha como operador de caixa de posto de BR. Porque é diferente, não sei se alguém que vai assistir esse vídeo já teve alguma experiência com isso, mas você trabalhar como operador de caixa de posto de BR é complicado, cara. Você mexe com muito dinheiro, você trabalha com cheque, você trabalha com carta frete, você trabalha com cartão frete de empresas de caminhão, tanto dos autônomos, caminhoneiro autônomo, quanto de empresas gigantescas a gente trabalhava.
Quando chegava empresas que tinham cadastro para fazer o abastecimento, trocar óleo, ar, coisa e tal, filtro, e elas faziam os pagamentos mensais, quinzenais, era só você passar ali o que vinha a comanda do lubrificador lá, o frentista que mexe com o caminhão, né? E beleza. Só que muitos são autônomos, então eles recebem carta frete, eles têm o cartão deles de pedágio que você tem que recarregar e o cartão de frete deles. E, cara, é muito complicado. Você mexer com caminhoneiro é complicado. E eu não julgo eles, porque eles estão num trabalho ali que não é bem remunerado, não é totalmente insalubre. E você está mexendo com o dinheiro deles. Só que a pressão vem tanto daí da empresa, né, do posto, porque o posto ele dá um dinheiro para você tipo trocar com o caminhoneiro, mas ele não quer que você gaste todo aquele dinheiro, porque às vezes, por exemplo, vem uma carta frete, que é a empresa que vai pagar aquele frete ali, que a carta frete é um papel reconhecido, tal, carimbado pela empresa que o caminhoneiro fez o fretamento dele. E daí essa carta frete ela vale como um pagamento para o caminhoneiro que ele vai trocar no posto de combustível. Algumas empresas pagam com muitos dias de tipo 30, 40, 60 dias para ter aquele giro, entende? Então, o que acontece é que tinha alguns tipos de cheques também, cheques predatados, às vezes para 45 dias, 30 dias, 35 dias. E se não fosse um bom cliente, aquele cliente que estava lá toda semana abastecendo e amigo da chefia, eles queriam que entregassem ali menos dinheiro. Vamos supor assim, peguei uma carta frete que no valor de R$3.000, de uma empresa que demora 40 dias para pagar para o posto aquela carta frete. O motorista abasteceu R$1.000, R$800. Aí, o posto quer que o caixa negocie ali um tanto para entregar em dinheiro para o motorista e outro tanto num cheque que ele também pode trocar em outro posto e coisa e tal. Só que alguns caminhoneiros queriam receber todo o valor em dinheiro. Só que a gente não recebia o suprimento necessário de dinheiro para fazer aquilo. E aí tava os atritos, sempre dava atrito. Às vezes vinha a ordem do escritório, porque onde eu trabalhei é uma rede de postos, na época eles tinham 5 postos, aí tinha o escritório central, uma empresa totalmente engessada, agora está mais engessada ainda e centralizada. Então a gente ficava meio perdido nessa questão, porque algumas ordens vinham de lá que não faziam o menor sentido, aí o gerente autorizava a gente a fazer coisas que o escritório não queria, e às vezes o escritório ali mandava fazer coisas que o gerente ali não queria, entende? E a gente ficava naquele fogo cruzado, porque se você faz demais a vontade do caminhoneiro que não é amigo da chefia, você se ferra. Se você não faz as vontades de um caminhoneiro porque o escritório manda e ele é amigo da gerência, você se ferra, você fica marcado, entende? E por isso é um trabalho extremamente desgastante psicologicamente e fisicamente. Porque você trabalhar ali 8 horas, a gente tinha 20 minutos de intervalo para almoço, para comer alguma coisa, um lanche, entende? E você tá mexendo ali, daí chegava turista, porque veja, o turista ele não entende. Tinha às vezes que eu estava trabalhando no caixa sozinho, num domingo principalmente. Fazia o horário da tarde, das 14 até as 10. Então, o turista chega e abastece. Eles não deixavam que os frentistas levassem as máquinas de cartão lá para fora, porque eles queriam meio que obrigar os turistas, os clientes que abasteciam gasolina, etanol, trocava e tinha repor um óleo, alguma coisa, entrassem na loja para que eles comprassem alguma coisa da conveniência. E eles chegavam lá no caixa e eles não entendiam que o processo que você está fazendo de troca da carta frete, assinar, que o caminhoneiro está assinando nota, é totalmente demorado em questão do que ele vai ali só pegar um salgadinho energético, um café, vai pagar o combustível, vai embora. Ele não entende essa dinâmica.
E na verdade é um desrespeito com o cliente não ter um caixa específico para que atenda essas pessoas que estão só passando, abastecendo e indo embora. E as pessoas realmente xingavam, humilhavam e era complicado. E você tinha que ter um jogo de cintura e muita paciência. E isso foi me desgastando muito. Eu trabalhei nesse lugar de 2017 a 2020 e olha, eu engordei, eu tive depressão, e enfim. Ponto final que aconteceu, eu já estava distribuindo currículos já. Eu trabalhei de madrugada. Um rapaz lá que fazia a horário da madrugada, o caixa, ele precisou tirar férias, me chamaram e eu fui meio que obrigado a ir. Foi o pior mês da minha vida trabalhar de madrugada. Uma que o horário eu não me acerto, porque ali depois da meia-noite me dá muito sono, eu não consigo ficar acordado. E outra que tem muita gente estranha que passa nesses lugares, os caminhoneiros também eram gente esquisita, gente, não me leve a mal, gente esquisita que eu digo pessoas assim com comportamento um pouco duvidoso. E chegava gente lá estranha que a segurança era feita por um policial que ficava paisano armado lá. Era complicadíssimo esse tipo de coisa. Daí depois eu já tinha mandado o currículo e tinha um conhecido que era gerente de um posto da cidade, que é onde eu moro. E acabou que ele me chamou para fazer uma entrevista e tal, e eu consegui pedir a demissão desse posto, fizeram um acordo comigo, desse posto de BR, e eu fui trabalhar nesse outro posto de cidade daí. Bom, mas eu acho que isso daí pode ser conversa para uma outra hora, um outro vídeo que eu vou fazer explicando como é que foi essa transição desse posto de BR para o posto de cidade e explicar por que trocar de um emprego para o outro nessas condições como eu fiz, de trocar um posto pelo outro, é só trocar 6 por meia dúzia. Não se engane. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse desabafo. Eu não sou o dono da verdade, eu gostaria de mais opiniões e tal. Mandem também nos comentários, comente, escreva no canal quais as suas experiências, se você quer que eu fale sobre um outro assunto. Como eu falei, eu estou começando agora e ainda vou colocar a imagem de um jogo. Eu estou gravando com o meu celular porque o áudio é ruim e eu sei que tem gente que gosta de ficar com o celular no bolso ou em algum lugar e tá fazendo alguma coisa escutando esse tipo de vídeo, escutando esse áudio, né? E enfim, eu vou fazer assim. Por favor, compartilhe, aquele abraço e eu espero que dê tudo certo para vocês. Deus abençoe muito vocês. Não desistam, não se entreguem ao conformismo. Sempre tem uma saída. Por mais difícil que seja, sempre vai ter uma saída. Não se esqueçam disso, tá? Um abraço e até!